Para vocês brasileiros, um abacaxi é um problema. Um pepino também. Mamão é mamão, mas com um pouco de açúcar vira algo fácil. Pisar num tomate é uma coisa, enfiar o pé na jaca é outra. Só que nenhuma dessas expressões funciona em inglês. Oh no, I've stuck my foot in a jackfruit. Mas nos Estados Unidos nós também temos expressões com comida que são bem comuns. Hoje vou mostrar algumas expressões que vocês podem usar no dia a dia aqui e todos vão entender. Out to lunch, ou seja, saiu para almoçar. O que significa? Que a pessoa está louca ou que não está prestando atenção. Mas, de qualquer forma, essa pessoa não está presente mentalmente. Por quê? Porque está almoçando. He's out to lunch. A expressão "That's not my cup of tea", ou seja, não é minha xícara de chá, significa algo que eu não gosto ou que não é minha área. É parecido com sua expressão "não é minha praia". Por exemplo, tomar chá não é minha praia. Ou seja, going to the beach is not my cup of tea. Preciso usar exemplos menos confusos, né? Não dá para ficar chateado com os carros, mas estou ficando chateado. Por que você está na minha rua? Bread and butter é o contrário de not my cup of tea. Seu bread and butter, seu pão e manteiga é sua área, seu ganha-pão, pode dizer. É comum usar isso com empresas também. Podemos dizer que Starbucks vende pães e saladas, mas seu produto principal é café. Their bread and butter is coffee. Ou seja, coffee is their cup of tea. Ok, big cheese, o queijão. Isso é alguém bem importante, o seu chefe, ou pode ser até o chefe do seu chefe, ou qualquer pessoa com muito poder ou influência. That guy's a big cheese around here. Esse cara tem muita influência por aqui. E se alguém era big cheese, perdeu influência e ganhou de volta, pode chamar ele de re-big cheese, ou seja, requeijão. Just kidding. Ok, in a nutshell, dentro de uma casca de noz. Isso significa em poucas palavras. Porque em casca de noz não cabem muitas palavras. É claro que agora, nesses dias, poderia reduzir o font size e caberia mais, mas a expressão vem de antes dos computadores. Ok. Por exemplo, aqui está uma Bíblia, vou resumir. Deus criou a Terra e os seres humanos fizeram muita bagunça com ela. Ou seja, that's the Bible in a nutshell. Go bananas. Isso é virar temporariamente maluco. Bananas é o equivalente de louco. He is bananas for thinking that. Está louco por pensar isso. Mas também pode significar fazer algo de forma exagerada. I made chocolate chip cookies for the kids and they went bananas on them. Eu fiz chocolate chip cookies para os meninos e eles comeram todos. Falando de cookies, that's the way the cookie crumbles. Agora, traduzir cookie sempre dá problemas com os brasileiros, mas acho que descobri um jeito de fazer. Ok, então, essa expressão em português seria: é desse jeito que o biscoito se esmigalha. Ok, você não consegue controlar como o biscoito se esmigalha. Ou seja, as coisas acontecem, não pode fazer nada, deu azar, não foi sua culpa, etc. É assim que a banda toca. Ok, apple of your eye, a maçã do seu olho. Essa é a pessoa que você adora, é sua favorita. Um pai poderia dizer isso para a filha, por exemplo. You're the apple of my eye. É tipo a menina dos olhos. Meat of the matter.
meat of the matter, a carne do assunto, é o principal, o aspecto mais importante de um assunto. Também pode dizer the heart of the matter, o coração do assunto. Se fosse o coração de galinha do assunto, seria the meat of the matter and the heart of the matter. Eu estou usando exemplos que são péssimos. Ok, a lemon. Lemon não é limão, é esse limão amarelo que a gente tem aqui, que é muito azedo. E isso significa um carro zerado que chega e já tem problemas. Por exemplo, posso dizer, don't buy that Chevrolet. I heard it's a lemon. Não compre esse Chevrolet. Ouvi falar que é um limão siciliano, um limão amarelo, sei lá. Ok, só isso para hoje. Vocês querem mais? Acho que seus olhos são maiores que sua barriga. You've got eyes bigger than your belly. Por fim, uma expressão com comida que funciona nos dois idiomas. Acabou em pizza. Preciso explicar tudo para vocês?